Puxa aí. Vamos lá. Vamos lá. Ok, uma boa noite para você. Agora são 6 horas e 11 minutos. Está chegando aqui ao vivo para você o programa Papo do Dia. E que alegria, hein, gente? Agora também pela FM 95.9. Você nos acompanhando com muito mais qualidade, muito mais longe, né? Mais longe e mais perto. Mais qualidade para você acompanhar toda a programação aqui da Rádio Legendária e preparada, claro, com muito, mas muito carinho para você. 6 horas e 11 minutos. Programa Papo do Dia, toda sexta-feira, chegando com um assunto diferente, falando sobre educação, cultura, saúde. E a gente sempre traz aqui no estúdio um especialista para falar sobre os temas variados que a gente procura trazer uma informação sempre atualizada para você que é o nosso ouvinte querido. Muito bem, e hoje aqui no estúdio comigo para falarmos sobre arquitetura sacra. No programa Papo do Dia, Tobias Bonk Machado. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Carlos. Muito obrigado. Boa noite a toda a população da Lapa e toda a região onde a Rádio Legendária aí abrange agora também na FM. Legal, gente. Você que gosta e acompanha aqui na Lapa o programa Papo do Dia pela AM, tá lá, tá no ar ainda. AM 960 e também, para quem não sabia ainda, estamos ao vivo também pela FM 95.9. Muito bem, Tobias, como te falei, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui com a gente no estúdio da Rádio Legendária, programa Papo do Dia. Eu gostaria hoje, nessa nossa conversa, poder esclarecer um pouquinho para o nosso ouvinte de uma situação que é interessante, né? Você chega numa igreja, seja em qualquer lugar do mundo, a gente vai lá, tira um monte de fotos, e aquela arquitetura linda, depois fica postando ali, olha só que linda a igreja que eu fui. Mas, gente, para aquilo tudo acontecer, aquilo tudo funcionar, existe muito estudo, né? Não tenha dúvida disso. A igreja, nos seus 2000 anos de história, pelos seus templos e pela arte a que ela abriga, tem realmente é um longo estudo, é um longo amadurecimento para entender-se do que é próprio para estar na igreja, do que é próprio para não estar na igreja, né? Então existem diferenças para essas coisas todas e que é um assunto muito interessante que acho que nós vamos tratar aí agora. Exatamente. Quando a gente fala na arte sacra, quando a gente fala em arquitetura sacra, primeiro de tudo eu gostaria assim, que a gente pudesse falar para o nosso ouvinte como que é essa história da arquitetura na Igreja Católica. Porque existe ali, quando você olha uma capela, você olha uma paróquia, um santuário, você olha lá uma grande catedral, cada uma com um desenho diferente, mas todas elas têm algo parecido, né? Como que isso acontece? É verdade, né? Veja como é interessante. Bom, eu costumo dizer que seja uma capela, seja uma matriz, seja um santuário, seja uma catedral, a igreja tem que estar preparada, aquele templo tem que estar preparado para todos os sacramentos, para a celebração eucarística, claro, mas também para todos os sacramentos. Então, a gente, em algumas situações, a gente entra em alguma igreja, em alguma comunidade, e a gente não encontra, por exemplo, a pia batismal, né? Aí você veja que ela simboliza, ela está ali, ela é o sacramento da iniciação cristã, um dos sacramentos da iniciação cristã. Então ela tem uma simbologia muito forte. Então nós temos que encontrar isso em todas as igrejas. Ao entrar na igreja eu tenho que fazer memória do meu batismo. Para que eu vim, né? Qual a minha missão aqui? Então na igreja nós temos que contemplar tudo o que é sacro, tudo o que é para a igreja enquanto povo, enquanto templo vivo que somos todos nós, né? Então, por tudo aquilo que é material, deve nos levar ao imaterial, que é o próprio Deus, né? Então, eu gostaria de a gente entender assim, a Igreja Católica, a gente que já conhece a história do cristianismo, a gente tende a imaginar assim, que a igreja nasceu junto com a passagem de Jesus Cristo aqui na Terra.
Mas a igreja oficial, ela começou na mesma data? Então veja só, até o que nós... Eu falo assim em termos de arquitetura, né? Sim, Pra deixar claro. sim, entendi. Então veja, aí vem a história é muito bonita, né? Bom, os primeiros cristãos, eles, perseguidos que eram, aliás, os cristãos, nós somos, de certa forma, pelo mundo perseguidos até hoje, mas os primeiros cristãos, eles, perseguidos que eram, então, as primeiras celebrações deles aconteciam nas catacumbas, né? Que eram, então, locais de sepultamento subterrâneos, né? E ali, então, eles se encontravam, né, se reconheciam entre cristãos pela própria simbologia. A simbologia, a arte paleocristã ajuda a eles, inclusive, a se entenderem como cristãos, né? E ali, então, eles fazem os primeiros tipos de celebrações, né? Geralmente, sobre o túmulo, sobre a tumba de algum mártir, que já tenha dado a sua vida por Cristo, né, pelo cristianismo, pela igreja. Então, ali é o primeiro local que eles celebram, né? O cristianismo, estou falando lá do século I, século II, século III, bem no comecinho do cristianismo. Bom, na sequência, com o desenvolvimento, com a difusão do cristianismo, o cristianismo começa, então, a ganhar adeptos, vamos usar essa linguagem, e eles então passam para uma nova etapa em que não só mais nas catacumbas, mas já alguns cristãos cedem as suas casas para a celebração eucarística, né? É o que a gente chama da Domus Ecclesiae, na tradução livre, a casa da igreja, né? E essas casas, como que elas eram? Elas eram geralmente casas de 2 pavimentos, em que o pavimento térreo, então, era todo adaptado, lembrando que essas casas eram casas de família, né? E no pavimento térreo, então, essas casas então eram adaptadas para a celebração. Então tinha um local próprio da entrada, do chegar, do recebimento, tinha um local próprio para os cristãos se reunirem em assembleia e escutarem a palavra, ouvirem a palavra. Havia o local próprio do batismo, havia o local próprio da comunhão. Então eram casas bastante adaptadas e que continham todos os setores necessários para uma celebração. E aí então nós fomos caminhando, a igreja vai caminhando, né, ao longo da história. E aí então chega o ano de, é dito, né, em boa parte da bibliografia como o ano 313, onde o imperador Constantino então declara o cristianismo como uma religião que passa a ser tolerada, né, no Império Romano. E aí então os cristãos começam, claro, a se difundir aí com mais velocidade, e no ano de 380, pelo imperador Teodósio, o cristianismo passa a ser então a religião oficial do Império Romano. E a partir de então, abriu uma cancha, vamos usar assim, abriu um espaço para que os cristãos, então, eu tenho liberdade de expressão, então significa que agora eu posso construir o nosso templo, eu posso construir o nosso prédio para a celebração. E aí então, os cristãos, eles pensam, poxa, mas como deve ser o nosso prédio? Como, né, para abrigar tudo que nós precisamos, esse povo reunido, esse povo em assembleia que se encontra para viver a Páscoa, para viver a palavra de Cristo, como deve ser, né? E aí então eles como que emprestam uma forma de um prédio já existente na época, que é um prédio chamado basílica. Nós usamos esse termo vem até os nossos dias, né? Que é o termo que a gente vou na basílica, tal, enfim, é um termo muito conhecido nosso até hoje. Mas a basílica era um tipo de prédio que já existia na arquitetura, mesmo antes do cristianismo, e que ele tinha finalidade dentro da sociedade diversa. Ele poderia ser um edifício comercial, ele poderia ser um edifício para fins jurídicos e tudo mais, mas ele tinha uma característica muito própria, que ao entrar
vamos dizer assim, nesse grande espaço tinha um espaço externo, né, cercado por muradas ou por arcos, enfim, que delineavam esse espaço de entrada, que se chamava adro. É um espaço cercado por paredes, por muros, porém aberto. Era adro, né, o nome dado a esse local. Bom, esse local era amplo, era grande, e as pessoas se encontravam, então, ali antes de entrar realmente propriamente ao edifício basílico. Né? Bom, ao entrar no edifício, passando pela porta, nós temos o primeiro setor que se chama nártex. Nártex quer dizer entrada de um templo. Né? Então, neste espaço se passava, e após esse espaço eu tinha uma grande nave, que poderia ser uma só, única, ou poderiam ter várias naves, né? Nave central, nave da lateral direita, nave da lateral esquerda. Às vezes eu tinha mais naves para a direita, mais naves para a esquerda. E ao fundo eu tinha um local mais alto, onde geralmente se posicionava o imperador. Então esse espaço da nave, que nós conhecemos então por nave, era o local onde o povo ficava, onde os julgados e os julgadores ficavam, e lá no final, então lá no fundo, ficava o imperador. Os cristãos então entendem isso como uma semelhança para o uso do prédio muito interessante. Então eles veem, opa, vejam, nós nos reunimos enquanto cristãos para adentrar a algum espaço, vivermos em assembleia, e lá na frente não está mais o imperador, mas passa a ser o nosso grande Salvador, Jesus Cristo. Né? Portanto, o edifício se adaptou muito bem às necessidades, à época, né? Dentro daquilo que se tinha, dentro de um cristianismo que passava, então, a ser então uma religião oficial. Né? Então, eles entendem que nesse espaço de fora, espaço chamado adro, é um espaço onde os cristãos se reúnem para entrar. O nártex é o espaço de entrada, então é o local onde eu deixo o mundo profano para entrar ao mundo sagrado. Tá? E aí então eu chego na nave, o local onde todos os cristãos estão reunidos, né, para viver naquele momento a celebração eucarística, né, para vivenciar a celebração eucarística. Né? Então o edifício passa a ter essa nova característica para a finalidade religiosa. Então esse início foi de 400 anos, vamos mais ou menos dizer assim, né? Foi um início muito árduo para o cristianismo, claro, né? Veja, a coisa não aconteceu da noite. Não é uma coisa que fala que você está fazendo uma cronologia, né? Explicando como que tudo aconteceu, mas claro que não foi de um dia para outro. Claro, inclusive quando a gente menciona aqui datas, né? Anos e tal, mas tudo faz parte de um grande processo, né? O ano vem como um marco ali para a gente poder até compreender um pouco dessa história. Mas, na verdade, isso é tudo muito vagaroso, é uma transição que vai ocorrendo aos poucos, de região a região, até pegar todo o Império Romano, né, que era extenso na época. Né? Então, veja que são processos muito lentos. Né? E a gente costuma dizer, inclusive, né, que a igreja ela tem o seu tempo. Né? Até para quando a gente vai fazer projetos hoje, nós não podemos assim pensar com imediatismo, nós temos que pensar com perenidade. Né? Nós temos que entender que eu não preciso ter uma igreja pronta, vamos dizer assim, eu preciso reformar aqui, eu preciso adaptar, são muitas necessidades, mas a história já desse princípio do cristianismo nos ensina que eu não preciso ter pressa, eu não preciso resolver isso para o ano que vem, mas eu posso colocar isso dentro de uma organização, mas tudo que eu vá fazendo seja sólido e seja de uma forma definitiva aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós aprendemos da igreja até os dias de hoje. Até você fala assim, me lembra uma coisa, que quando a gente fala quando chama, né, um profissional, um arquiteto que é especialista em artes sacras, a gente precisa adequar a nossa igreja para o Concílio Vaticano II. Mas daí a gente pode cair naquela questão, mas como assim adequar? Já não nasceu adequada, né? A reflexão da igreja nos seus 2000 anos ela é muito bonita, né? Uma caminhada realmente, para quem gosta um pouquinho do assunto, vale a pena se aprofundar. Né? A história da igreja
traduzida na sua arquitetura e na sua arte, ela é realmente abundante de informação, né? Veja, a igreja, ela nasceu mais ou menos dessa forma como nós explicávamos, né? Tínhamos essa configuração, essa característica. Nós temos que sempre nos colocar no contexto da época, né? Então, veja, quando nós falávamos lá do início do cristianismo, então foi um início muito árduo, muito difícil, né? Hoje, para nós entendermos o que aconteceu lá no princípio do cristianismo, basta a gente pegar alguma bibliografia e a gente já começa a entender como que a coisa aconteceu. Como eu disse, isso tudo foi muito, muito devagar, muito moroso e muito árduo. E aí, o cristianismo, nos seus 2000 anos, ele passou por muitas outras fases até nós chegarmos nesse amadurecimento que nós temos hoje. Para eu te responder aquilo que você nos pergunta, eu vou dar continuidade na cronologia para que a gente possa entender. Veja, nós parávamos ali no ano 400 aproximadamente, onde os cristãos, eles então passam a construir os seus templos. E aí é interessante que em toda a história da a igreja nunca impôs algum tipo de informação em relação à construção dos seus prédios. Veja, a igreja, ela nunca falou assim, olha, a igreja tem que ter tal formato, tem que ser pintada de tal cor, ela, né, imposições do tipo que se force a fazer uma determinada arquitetura, uma determinada arte. A igreja sempre respeita a cultura do povo, daquela região, daquele local, entendendo que nós estamos, a igreja, em todos os seus povos, ela está em todas as culturas. Portanto, se nós formos pensar só a nível de Brasil, que é um país continental, nós não podemos pensar numa igreja no sul igual pensamos numa igreja do norte ou do nordeste, né? Nós temos características muito diferentes. Portanto, naquela sequência da cronologia que nós falávamos, a igreja, então, ela passa a ser construída nesse primeiro estilo basilical, mas respeitando as técnicas, respeitando os materiais que se tinha à época e em cada região, né? Então, numa simplificação de estilos, até eu vou simplificar muito, mas lá o primeiro estilo que nós teríamos, então, nessa sequência, que seria o estilo da arquitetura românica, nós temos prédios construídos com determinadas formas, com alguns tipos de torres, com alguns tipos de aberturas. A própria planta, a própria basílica, né, ela, com as naves, ela tinha teto plano no início, né? Depois, com a evolução das técnicas e dos materiais que vão sendo descobertos e vão se aprimorando as técnicas a se trabalhar com os determinados materiais, a humanidade consegue evoluir nos seus desenhos, na sua arquitetura, e começa a criar vãos maiores, começa a criar tetos em arco, começam a vir as abóbodas, que nada mais é do que um arco, como se fosse um arco seguido do outro, o que me forma um grande, entre aspas, um grande túnel, né? É uma grande abóbada, né? E começam a vir as cúpulas, as semicúpulas, e a igreja começa a tomar, então, formas, justamente por os cristãos estarem livres para construir, começam, então, a criar formas e a enriquecer o prédio para aquela sublime finalidade a que ele se destina, né? Então, esse estilo românico, ele dura por muito tempo, né? É claro que existem desdobramentos, em cada região isso se altera um pouco, né? Mas, indo para um outro marco mais à frente, um próximo estilo que teríamos, então, que seria o estilo gótico. Aí eu já estou lá no ano 1300, 1400, né, mais ou menos, em que na arquitetura começam então a surgir uma monumentalidade, vamos dizer assim, né? O gótico, ele tem o estilo gótico da arquitetura, ele tem aquela busca pela verticalização, grandes torres, grandes vãos, né, pé direitos muito altos, né? Realmente é algo que aqueles grandes monumentos em que nós conhecemos muito dessa arquitetura até hoje, né?
uma grande característica da arquitetura gótica e que, vamos dizer assim, nós temos como herança em muitas das construções das igrejas hoje, né, que são aqueles arcos em ponta, né, quando o arco termina em ponta, o arco não termina mais com aquele arco perfeito, mas ele termina em ponta. Aquele arco em ponta, né, o arco ogival, então muito característico desse estilo de arquitetura, é uma herança que também nós temos até hoje, né. Então, o gótico vem nessa conjuntura, nesse contexto, já um contexto, já vejam, 1000 anos depois, né, do que nós falávamos agora há pouco. Então, muito se evoluiu enquanto técnica, né. Logo depois disso, nós temos um outro grande marco, o Renascimento, né. Então, o Renascimento, ele traz novamente para a arquitetura, para a arte, ele traz elementos clássicos da arquitetura, né? Então, as formas de se fazer as colunas, a forma de se fazer os frontispícios das igrejas, as fachadas, né? Ele traz muitos dos elementos clássicos, né? Ele vai um pouco, ele vai por um outro caminho daquilo que se vinha até então, né? E aí, quando nós falamos de Renascimento, nós falamos de uma grande riqueza que a humanidade teve, né? Nós tivemos muitos artistas, muitos arquitetos vivendo ao mesmo tempo, grandes nomes da arquitetura que viveram nesse tempo, né? E que trouxeram muita riqueza. Estou falando de Rafael, estou falando de Leonardo da Vinci, né? Esses grandes nomes da arte e da arquitetura eram grandes matemáticos, enfim, e que impulsionaram cada vez mais. Muitas descobertas, né, aconteceram nessa época, né? Uma grande descoberta que se fez nessa época foi a descoberta da perspectiva. Até então, claro, na evolução se conseguia, das técnicas, né, se conseguia